Galera, essa semana eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a declaração do Oda em relação ao término de One Piece ser de fato dentro de 5 anos. Só recapitulando algumas coisas, foi lançado finalmente o volume 97 de One Piece e na sessão de perguntas e respostas foi perguntado pro Oda, se o One Piece realmente iria terminar dentro de 5 anos, né? E eu falei sobre isso nesse vídeo que eu lancei essa semana, só que houveram alguns updates, né? O Arthur, do famoso site Library of Ohara, né, conhecido por trazer as traduções, principalmente desse último databook que está sendo lançado aos poucos de One Piece, ele publicou a tradução dele, a versão dele dessa tradução dessa SBS, e algumas nuances divergem um pouco em relação a isso. Então eu queria trazer esse update aqui para vocês, além disso também trazer algumas outras informações, né? Outras coisas que também saíram em relação ao One Piece nesse último mês, que também valem a pena ser comentadas, beleza, galera? Vamos lá a esse update. O que foi perguntado? Se o One Piece vai realmente terminar dentro de 5 anos, e o Oda ele responde na tradução do Arthur da seguinte forma: não precisa fazer a citação inteira, eu não vou fazer a citação inteira porque o resto é basicamente ele falando sobre a guerra final, né? O quanto ele tá com a expectativa em relação à guerra final e sobre o próprio arco de Wano mesmo, né? O quanto ele tá gostando de desenhar. Mas a principal diferença é na primeira frase dessa resposta, que na versão do Arthur ele diz o seguinte: sim, mais do que querer parar, a série vai acabar porque a parte mais empolgante da aventura de Luffy, a história de o que é One Piece, será concluída. Essa primeira frase, com essa nova versão, muda praticamente tudo, porque a nuance é completamente diferente do que a gente viu na primeira versão da tradução, né? Com essa tradução a gente tem um sentido muito mais literal de que o One Piece ele de fato vai acabar dentro de 5 anos, né? O próprio Arthur, ele coloca algumas notas falando sobre isso, que realmente existiram divergências ali nas interpretações, falando justamente dessa primeira frase. Ele diz primeiro que existe a possibilidade de, olha só, ele tá realmente dizendo que o One Piece ele vai terminar, a história ela vai ser concluída, o One Piece ele vai ser desvendado e não vai ter mais para onde correr. Não teria sentido continuar o One Piece, continuar essa história, se o principal questionamento, né, do que é o One Piece já teria sido concluído. Então, a primeira interpretação seria essa, e a segunda seria realmente depois que o One Piece ser encontrado, depois que o One Piece for encontrado, ainda teria algum pano para manga ali para ser explorado um pouco mais, né, da conclusão desse mangá. Não seria exatamente a linha de chegada final da história, mas assim como eu falei nesse outro vídeo, né, que faz sentido depois que o One Piece ele for encontrado, depois que ele for descoberto, depois que o Luffy ele se tornar o rei dos piratas, ainda existir um certo prolongamento na história para concluir essa história, que seria, assim como nas palavras do Barba Branca, a última guerra, a guerra final. Depois que o One Piece foi encontrado, o mundo sendo virado de cabeça para baixo. E essa virada de cabeça para baixo ser essa conclusão final que a gente tanto espera. Então, se a gente considerar a interpretação que o Arthur traz pra gente dessa fala, realmente o One Piece completo seria concluído em 5 anos, e não que o One Piece seria encontrado em 5 anos e depois a gente teria ainda algo mais, né? Mas sim que o One Piece ele seria encontrado e a história seria concluída ainda dentro desses 5 anos. E só recapitulando, para quem não tá ligado, né, nos updates anteriores que foram dados em relação a esse término de One Piece. Lembrando que ano passado o Oda ele falou sobre isso, né, sobre o One Piece ele planejar terminar o One Piece em 5 anos, e agora recentemente, mês passado, ele falou sobre querer terminar o One Piece entre 4 ou 5 anos, o que dá aí um novo prazo pra gente, né? Parece que ele realmente está cumprindo o prazo, o cronograma que ele estabeleceu pro andamento da história agora, nessa reta final. A gente só não sabe se isso vai se manter até o final da história, né? Se vai ser prolongado aí por mais 1 ou 2 anos ali, pela quantidade de pausas que o mangá tá tendo agora, né? Que tá sendo bem mais frequente do que normalmente era, nos anos atrás, né? Então pode ser que realmente ainda perdure, né? Principalmente por conta dessas pausas, ainda mais 1 ou 2 anos pelo menos. Eu ainda tenho essa expectativa, mesmo que o mangá por completo ele seja concluído, e não só que o One Piece ele seja desvendado e assim a gente ter depois a guerra final. E já que eu precisei fazer esse update aqui nesse vídeo, eu queria trazer outro tópico, que foi sobre a mãe do Luffy. Algumas novidades em relação à mãe do Luffy, um grande mistério de One Piece que sempre o pessoal discute por aí, né? É meio que atemporal essa discussão, o pessoal sempre inventa um personagem novo. Tem vários, mas várias candidatas à mãe do Luffy. Eu vou estar mostrando algumas ali para vocês só relembrarem, né? Só relembrarem de algumas das candidatas à mãe do Luffy, mas parece que esse assunto vai ser enterrado de vez.
com essa declaração que a gente teve da dubladora de One Piece no último evento da Crunchyroll, a Crunchyroll Expo. Ela deu uma entrevista com outros dubladores e nessa entrevista ela revela que ela teve uma conversa com o próprio Oda perguntando sobre a mãe do Luffy, né? Ela sempre se mostrou interessada em relação à mãe do Luffy e acabou perguntando um dia pra ele, e ele acabou dizendo o seguinte pra ela, que a aventura de um jovem começa depois que ele deixa os braços da mãe. Quero contar a história da aventura desse menino, e mães não fazem parte dela. Então já entenderam o recado, né? Não? Se sua mãe não deixar você sair de casa, você joga pra ela assim, ó só, qual é a coroa? Tu tá atrapalhando a minha aventura, vira as costas e sai. Vai dar bom, com certeza vai dar bom. Só lembrando algumas citações do próprio Oda também falando sobre esse assunto, só pra gente se situar aqui e pegar o contexto geral. Em 2009, ele deu a seguinte declaração. Ele fala sobre a mãe do Luffy em específico, o seguinte: eu acho que ela está viva. Eu ainda estou pensando bem sobre isso, mas se ela aparecer na história, então ela será uma mulher de aparência durona e rígida. Não existe chance dela ser uma mulher bonita. Ela tem o típico cabelo de uma mulher de meia idade com permanente. E outra declaração também aí de forma mais genérica foi na SBS do volume 44, quando perguntam quando o Oda iria desenhar os pais do Luffy. E ele responde o seguinte: os pais do Luffy? Bom, eu acho que você vai gostar do próximo volume. E é justamente o volume 44, que precede o volume 45, que foi quando justamente foi dito pra gente que o Dragon era pai do Luffy. E a gente tem também, por tabela, a aparição do Garp, que é ele quem revela essa informação pra gente, né? Então, acabou que foi revelado o pai do Luffy naquele volume, mas a mãe do Luffy acabou sendo colocada de fora, né? Sendo colocada de escanteio, e parece que com essa nova declaração esse assunto vai ser realmente enterrado, porque por mais que pela declaração anterior dele sobre a mãe do Luffy, dá meio que um ar de talvez eu possa introduzir ela na história se eu inventar alguma coisa legal, se eu inventar um contexto bacana. Parece que a gente está chegando no final da história e não teve contexto para ser introduzida essa personagem. Então parece que ele simplesmente chegou assim, quer saber? Não tem nada legal pra ser falado sobre ela, então eu vou simplesmente ignorar. E pode ser que ela fosse realmente uma mulher normal, pode ser que ela fosse uma mulher qualquer sem nada de especial que talvez nem valesse a pena contar alguma coisa, sabe? É melhor deixar realmente no mistério ali, deixar um ar de mistério, porque se for pra decepcionar a maioria dos fãs que tem uma expectativa muito grande em relação a isso, né? E entregar uma história meia boca, o pessoal vai ficar revoltado mesmo, então é melhor simplesmente deixar esse plot de lado. Tiveram outras novidades essa semana, com o lançamento, com a publicação da One Piece Magazine volume 10, e algumas coisas que eu queria ressaltar aqui que são levantadas, né? São diferentes pontos mais antigos em relação ao mangá que são levantados novamente, eu acho que para realmente produção de conteúdo mesmo, para conseguir compilar ali algumas coisas interessantes que valem a pena ser compiladas, e algumas coisas que eu queria comentar aqui com vocês rapidamente. Uma delas é sobre a luta do Luffy contra o Katakuri, que eles decidem ressuscitar, dizendo o seguinte, que o Luffy ele não se orgulha porque não era um oponente que ele pudesse vencer com força e coragem sozinho. Ele é um pirata e não um homem que deseja ser um herói. Mais uma vez, lembrando aquela fala, né, da Ilha dos Tritões. E o Luffy diz que não existe uma palavra chamada covarde no mundo dos piratas. Isso ele disse, né, na luta contra o próprio Katakuri. Então essa é uma discussão muito... Cara, eu acho que é até atemporal. Acho que até hoje, quando eu fui parar pra pensar nisso, nem era uma discussão fechada na minha cabeça. Eu realmente ainda tinha um ponto de interrogação em relação a isso. Porque se a gente para pra pensar na luta do Luffy contra o Katakuri ele por si só não se deu por derrotado, né? O que ele estava fazendo depois que ele teve a desconstrução dele no meio da luta é dar chances pro Luffy conseguir lutar com tudo, chegar ao seu limite e assim dar essas oportunidades, né? A gente vê uma clara diferença quando o Luffy ele tenta se transformar no Gear 4 da primeira vez e o Katakuri impede essa transformação de acontecer. E da segunda vez, ou da terceira, não lembro agora, ele simplesmente deixa o Luffy se transformar porque ele quer ver. Ele quer que o Luffy ele tenha essa oportunidade. Ele torce para que o Luffy ele levante depois que ele levava um golpe e caía no chão. Então ele torcia para que o Luffy ele dava essas chances pro Luffy conseguir derrotar ele, mas aquela cena final, onde eles dois caem no chão na última troca de golpes, o Katakuri levanta e depois ele cai de costas, realmente era algo que, caraca, será que ele se jogou? Porque se ele tinha força pra levantar, por que ele caiu logo em seguida, sabe? Pra mim não faria sentido o Katakuri ele entregar a luta, ele realmente cair de propósito naquele finalzinho da batalha, porque seria uma terceira desconstrução do personagem, porque o personagem ele tava lutando também até o próprio limite, e ele tava dando a oportunidade pro Luffy também fazer
fazer isso. Só que ele não estava entregando a vitória pro Luffy de bandeja, então isso não faria sentido, né? De fato, pelo que parece, como o Katakuri ele caiu primeiro de frente, depois ele se levantou e caiu de costas, deu muita impressão de que, por mais que ele ainda tivesse alguma força para levantar naquele finalzinho, parece que ele chegou à conclusão de que não. O certo não é eu cair de frente, porque eu quero deixar o meu orgulho de lado. Eu deixei o meu orgulho de lado com isso, eu não quero ser essa pessoa que todo mundo acha que eu sou. Eu quero ser eu mesmo, então eu vou deixar esse orgulho de lado e vou realmente cair da forma como é para eu cair. Então foi só realmente algo simbólico ali, né? Por mais que ele tivesse tido a força para levantar, foi só para realmente cair na posição correta com a qual ele se sentisse confortável finalmente. É falado também nessa One Piece Magazine sobre o 10º tripulante do bando do Luffy, né? Afinal, o Luffy ele diz no começo do mangá que queria ao menos 10 companheiros e não teria como ele ser companheiro dele mesmo. Não faria sentido. Claro que todos ali são companheiros entre eles próprios, né? O Luffy é companheiro do Zoro, o Zoro é companheiro do Luffy e assim por diante. Mas o Luffy ele quer no mínimo 10 companheiros e até o momento a gente tem 9 companheiros e isso é levantado novamente, é ressuscitado, só ressaltando o fato de que provavelmente vai entrar uma outra pessoa ali, né? A atual candidata ali é para ser a própria Yamato. E por último são mostradas imagens de rascunhos do bando no começo, antes do mangá ele chegar a ser publicado, né? A gente já conhecia uma imagem bem conhecida do rascunho do bando, mas que dessa vez trouxe uma informação extra, uma informação curiosa, porque o Usopp ele é colocado originalmente como o vice-capitão, enquanto o Zoro ele continua sendo colocado como o combatente, algo que se mantém até hoje, né? Eu sei que é uma discussão extensa pra caramba, não vou conseguir fechar ela só nesse vídeo, porque estamos aqui falando de várias outras coisas, mas se você abrir um volume de One Piece, você vai ver nas primeiras páginas que tem listadas funções dos membros do bando. E a função do Usopp agora, dentro do mangá oficialmente, acabou sendo o atirador, enquanto o Zoro continua sendo o combatente como sempre foi. Oficialmente, acaba sendo a função dele, por mais que, obviamente, assim como foi citado também em outros materiais oficiais, né, de vez em quando ele acaba agindo sim como vice-capitão do bando. Mas como não teve capítulo essa semana, eu decidi aproveitar para fazer esse vídeo aqui para vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, só lembrando para se inscrever quem não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E quem quiser se tornar membro do canal também vai ser muito bem-vindo, beleza, galera? Até a próxima. Tchau!